Olá, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos. Então, hoje eu vim de Mamãe Noel, né, para aproveitar, para desejar a vocês um Feliz Natal, que o Menino Jesus traga muita alegria, muito sucesso a todas nós, né? O tema de hoje foi enviado pela nossa seguidora Nadir. Ela quer saber como fazer cortina forrada com prega wave, tá? O outro tema foi enviado pela Andréa Tavares e ela quer saber como fazer bainha postiça e como fazer bainha em envelope. Vamos lá? Meu nome é Sulismeire Lima e eu ajudo as costureiras a serem independentes, faturar de R$2 a R$5.000 mensal, tá bom? Então, hoje eu vim desejar um Feliz Natal a todas vocês e responder algumas perguntas de umas seguidoras da gente, a Nadir. A Nadir fez duas perguntas. Nadir, uma das perguntas, deixa eu olhar aqui, como fazer prega wave fácil. O último vídeo eu estou falando sobre isso, não é fazer prega wave fácil, acho que não saiu muito boa pergunta. A pergunta que eu acredito que ela queria saber era como fazer prega wave com a fita fácil. Acredito eu que a pergunta de Nadir é mais por quê? Porque para você fazer a prega wave, você utiliza muitos produtos e a prega wave, a original, que é a prega wave de botão, ela encarece muito a cortina. Então muita gente fica criando algumas alternativas, tal, para que o valor não fique tão alto. E no último vídeo eu mostrei a vocês como fazer a prega wave com a fita fácil. Então eu acho que foi sobre isso que Nadir quis saber mais profundamente. O último vídeo, Nadir, eu respondi isso, depois eu vou colocar aqui lá no YouTube, eu vou colocar a descrição do último vídeo falando sobre isso. Como fazer a prega wave com a fita fácil. Porque a gente pode fazer a prega wave com a fita fácil e podemos fazer todos os tipos das pregas regulares e irregulares com a prega fácil. Outra pergunta de Nadir, que eu também vim hoje aqui responder, é sobre se dava para fazer a cortina com prega wave forrada. E a resposta é sim, viu, Nadir? A gente faz sempre. Eu até trouxe uma pequena aqui para te mostrar. A prega wave de botão é essa, tá, gente? Essa é realmente a original. E aqui, Nadir, é o forro, ó. Aqui é o voal e aqui é o forro da cortina, tá vendo, olha? Aqui a gente faz, quando é um voalzinho assim, com forro, a gente faz ela junta aqui em cima na entretela. Então eu acredito que sua pergunta foi exatamente essa, se dava para fazer a prega wave com um forro. E aí eu trouxe um tecido aqui para mostrar a vocês como é que a gente faz a prega wave forrada. Primeiro que se tem que se entender é que o ideal, como eu já disse várias vezes aqui a vocês, que cada ateliê tem sua maneira de desenvolver. E quando se tem arquitetos, design de interiores, eles também criam umas novas maneiras de fazer, de confeccionar a sua criatividade. É por isso que eu sempre digo, não tem que ter um padrão, tem que ter bom senso em tudo, né? Tudo que você vai fazer não tem que estar padronizado. Você não precisa necessariamente você fazer exatamente do jeito que a gente faz aqui. Você pode fazer, a gente faz de uma forma, você pode fazer de outra forma. Não significa dizer que um vai ficar feio e o outro vai ficar bonito. Não, se você acompanhar um bom senso e você sempre trabalhar com o belo, pensando no belo, não pensando, vou gastar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você tem que trabalhar tanto com a qualidade, né, gente? Porque eu vejo muita gente desenvolvendo esses cordões aqui, ó. Veja, viu? Eu vejo muita gente fazendo a prega wave e vão desenvolvendo esse cordão. Aí tem gente que fala que o cordão é melhor ser disso, melhor ser daquilo. E do mesmo tecido. O que é que acontece, na minha opinião, tá? Se esse cordão aqui foi pensado, foi estruturado
para fazer uma prega wave, para que ela funcione lindamente e que deslize dentro do trilho, por mais que ele seja fininho, o trilho fininho, então eu prefiro trabalhar com o cordãozinho que limita, ele marca a cortina, as pregas, para que as pregas fiquem perfeitas. Que pode ser a prega irregular e pode ser a prega regular também, para que ela fique perfeita. Então isso aqui limita isso. Então se você quer fazer realmente uma cortina de alto padrão, o ideal é que você use os acessórios também de alto padrão, para depois você não colocar a sua cortina que fique linda, maravilhosa. Eu sei que a pessoa desenvolve, trabalha também com artesanato, então desenvolve muito bem e tal, mas você tem que ver a qualidade disso aqui. Você tem que ver a qualidade, o que acontece. Isso aqui não vai se acabar nunca, não vai estourar, não vai descosturar. Quanto se for você vai fazer uma coisa artesanal na mão com o mesmo tecido, pode ser que ele não dê tanta sustentabilidade como isso aqui dá. E principalmente quando você vai lavar também a cortina. Para você lavar a cortina, isso aqui tudo você pode tirar. Então é isso que eu tô falando. Aí, voltando ao assunto da cortina com o wave, a cortina wave com a prega, com o forro. Com a prega não, com o forro. Então é isso. E aí, como ela pediu que eu ensinasse como poderia fazer, eu trouxe esse tecido aqui e desfiei, ó, aqui são 2 tecidos, olha. Aqui eu tô usando um linho, né, gente, mas geralmente a gente usa um outro tecido para fazer o forro, um tecido mais simples, né, fazer o forro, e coloca o linho por cima. Então, como é que eu faço aqui? Como é que a gente faz aqui? Aqui eu fiz mais ou menos como a gente vai fazer, ó. Coloquei um alfinete, alfinetei um tecido, o tecido da frente, fazendo já as laterais de 4 centímetros, que é como a gente usa aqui, para ela dar estrutura na cortina. A gente usa de 4 centímetros e dobra. Ele aqui tá dobrado, tá? Olha. Eu dobrei, eu já trouxe assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí aqui a gente dobra, é dupla, para não ficar a transparência mostrando e para a cortina ficar bem estruturada. Então eu faço os 2 tecidos iguais, da frente e o de trás iguais, puxa-se o fio para ficar perfeito, porque ela é realmente a prega wave para fazer com o tecido forrado, ela dá mais trabalho, você precisa ter mais paciência, mais cautela, fazer com muito amor, porque esse tipo de trabalho tem que ser feito com muito amor, porque senão realmente ela não vai ficar linda a sua cortina. Trabalho com muito tecido, então se não for com muito cuidado, com muita delicadeza, o final da cortina não vai ficar legal, né? Então aí você pega os 2 tecidos, né? Um tecido, o outro o forro. Você faz as laterais. Aqui eu fiz só uma lateral para você entender. Só uma lateral dos 2. Ó. A lateral, a outra lateral. Do outro lado você faz a mesma coisa, as 2 laterais. Depois você vem com o tecido. Você vem com o tecido onde você vai fazer o cabeçote e costura. No local que você vai fazer o cabeçote, você junta os 2 tecidos. Você pode passar o overlock mesmo, o overlock no tecido, juntando os 2 tecidos. Depois que as laterais estão prontas, aí você passa o overlock. Em seguida, você vem com a entretela e vai montar a entretela. Você monta a entretela, costura, como eu já ensinei aqui para vocês. E lá no YouTube também eu vou colocar o link do outro vídeo que eu tô ensinando a fazer, a colocar a fita para ficar invisível. Eu não vou repetir aqui novamente para a fita ficar invisível, porque eu já tenho um vídeo que tô falando lá sobre como fazer a fita invisível. Então, depois que você junta os 2 tecidos, veja, puxa-se os fios dos tecidos de um e do outro, deixa um em cima do outro.
mede direitinho. Quando tá perfeito, você faz a lateral de um, a lateral dupla de um, depois faz a lateral dupla do outro, dos dois lados. Em seguida, você costura em cima, junta os dois tecidos em cima. Juntou os dois tecidos em cima, você vai montar agora a entretela, da forma que eu falei pra vocês. Você coloca a entretela e coloca o tecido, vira, isso aqui eu vou botar na descrição, tá, gente? Você vira, coloca a fita, junto, não esqueçam que junto os dois tecidos, você vai trabalhar com os dois tecidos. E juntos já estão os dois tecidos. Aí você colocou a fita e vira. Olha, a fita já tá aqui, tá vendo? Os dois tecidos estão aqui, ó. Os dois tecidos estão aqui, ó. Tá vendo? Por igual. Entendeu? E isso aqui eu fiz só uma lateral, mas você já tem que estar com a outra lateral pronta também. As outras duas laterais prontas para você fazer. Uma coisa que eu achei bem interessante disso aqui é que muita gente também me pergunta, Sulis, como fazer a prega wave para que no final não sobre tecido ou não tenha que fazer umas pregas maiores do que outras. O que é que você tem que fazer? Antes de você colocar a fita, antes de você vir com a fita aqui e costurar, se você estiver olhando aqui, ó, veja, tá vendo? Eu coloquei pra dentro. Eu coloquei o que aqui pra dentro? Eu coloquei 4 centímetros aqui pra dentro dela. Aí esses 4 centímetros, eu ainda vou descontar essa parte aqui, ó, para começar. Depois dos 4 centímetros é que eu vou contar. Então, se eu coloquei 4 para dentro, tem mais 4 aqui, eu vou descontar 8 centímetros e medir a quantidade de tecido que eu vou usar. Pronto, se eu for usar 9 metros de tecidos, eu vou usar 9 metros de tecido, então eu vou tirar essa lateral da fita. Eu tiro a lateral da fita, como eu tô dizendo aqui pra vocês, que eu vou colocar pra dentro da costura 4 centímetros e 4 centímetros da frente onde eu vou começar. Ou seja, eu desconto... Ai, me furei. É isso que dá, trabalhar com alfinete. Aí, o que acontece, gente? Aí eu tiro isso e aí eu conto primeiro, antes de eu cortar o tecido, eu vou contar primeiro as pregas, o tamanho das pregas que eu quero. Então, digamos que eu vou contar aqui, ó. Tirei, coloquei pra dentro já, porque pra aqui eu já coloquei, já tá dentro. Aí aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou marcar. Aí eu sei que minha prega vai ser assim. Aí eu vou, digamos que seja prega regular, aí eu conto também. Isso antes de eu aplicar a fita. Primeiro eu faço a conta de quantas pregas, de quanto em quanto tempo. Ou seja, 9 metros de tecido, eu vou pegar 9 metros de fita, não é isso? Aí esses 9 metros de fita, primeiro eu sei quanto eu vou colocar pra dentro, quanto eu vou começar. Então, aí antes de tudo, eu vou pegar 9 metros de fita, 9 metros de fita e vou contar, vou colocar 4 para o acabamento para dentro e vou contar 4 centímetros para cá. E aí o que acontece? Depois que eu botei 4 para dentro e 4, que eu desconto 4 para cá para começar, porque aqui eu vou estar na lateral, tô marcando a lateral da cortina nisso aqui, que é isso aqui, ó, a lateral da cortina. Quando eu descontar essa parte, eu desconto 4 centímetros também. Aí eu vou e conto aqui de quantos em quantos centímetros eu vou fazer minha prega. Pode ser de 14 em 14, pode ser de 12 em 12, pode ser desregular, pode ser regular. Com essa fita eu consigo fazer tudo isso. O importante é que antes de costurar na cortina, antes de fazer a cortina, você tem que contar primeiro aqui e marcar. Você conta e vai marcando. Depois, isso aqui é que eu vou levar para a cortina. Então, eu vou adaptar o tecido na minha fita que já está marcada para que no final não sobre tecido de um lado e você não queira estar fazendo pregas, umas
de 14, outras de 12, umas de 10, outras de 12, entendeu? Para que você não faça depois umas pregas, fiquem umas de um tamanho e outras de outro tamanho. Então, ou você faz, como eu sei que muita gente faz tudo, coloca tudo, monta toda a cortina e no final corta o tecido e faz as laterais já com a fita. Ou dessa outra forma eu acho bem mais perfeito, eu acho que sai mais perfeito, digamos assim. Se você, antes de colocar a fita, você marcar o local que vai ter as pregas, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa resposta. Espero que Nadi gostou da minha resposta. No YouTube eu vou colocar lá o link da como você colocar a fita fácil para ficar invisível. A montagem da fita fácil da entretela, Nadi, não interfere no modelo se ela é forrada ou se ela não é forrada. A maneira de fazer é da mesma forma. Não esquecendo que antes de começar você faz as laterais da cortina e depois você junta o tecido lá em cima, para depois colocar a entretela e a fita, tá bom? Então, a pergunta de Andréia Tavares. Andréia Tavares, eu acredito que Andréia Tavares é de São Paulo. Depois me corrija, Andréia, se eu estiver errada. Viu? Aí a Andréia, ela me perguntou sobre umas barras. Olha só, gente. Cada região da gente sempre tem, você conhece uma prega de uma forma, em outra região conhece de outra forma, né? Como a gente não tem muito, a gente não tem livros, não tem muito assunto sobre cortinas para que a gente debata sobre aqueles assuntos. Então, às vezes você procura na internet, procura em livros. Eu já procurei tanto que já desisti de procurar em livros. Às vezes você conhece uma prega de uma forma, o nome, e eu conheço de outra forma. Então, às vezes é interessante a gente trocar experiências, trocar comunicações, né? A gente conversar sempre a respeito. Porque eu já descobri algumas coisas que eu realmente não sabia. O nome de uma prega que eu conhecia de uma forma, outra pessoa, eu acho que era do Rio Grande do Sul, conhecia de outra forma. A Andréia Tavares, ela me perguntou o seguinte: ela quer que eu ensine a ela como é que faz barra postiça e barra envelope. Realmente, o que eu entendo por barra postiça eu até trouxe um papel aqui para mostrar a vocês, barra postiça. O que acontece? Para que serve barra postiça? Na minha opinião, tá, Andréia? Não sei se por aí você já viu mais alguma coisa que pode, não significa dizer que do jeito que eu tô dizendo tá errado, ou do jeito que a pessoa tá dizendo também tá errado. Não é isso. A questão aqui é a gente entender como se faz as coisas para que fique tudo muito bonito, tudo de alto padrão, né? Assim. Então, para mim, a barra postiça, ela serve muito para quando você tem um pé direito alto e você não quer costuras verticais. Quando eu digo pé direito alto, eu não digo pé direito duplo. Já teve até gente aqui que me perguntou o que era pé direito duplo. Realmente é um vocabulário mais para design, interiores e arquitetos. Pé direito duplo, gente, é quando geralmente uma casa e um apartamento, sempre a altura de uma casa e um apartamento é de 2,50 a 2,70, 2,80. Geralmente a altura do pé direito é isso, é a altura da casa, do apartamento, tá? O pé direito. Ah, qual é a altura do pé direito da sua casa? O da minha casa é 2,68. É um apartamento. De outras casas, 2,70, 2,75, 2,50, já vi até de 2,40. Então, isso é o pé direito. Quando a gente fala pé direito duplo, a gente quer dizer que aquele pé direito é 2 vezes mais. Ou seja, pé direito duplo, geralmente ele passa de 5 metros. Não significa dizer que não tem de 4,60, de 5, de 6. Eu já fiz até cortina para 7 metros de altura. Isso é pé direito duplo. Então, uma cortina para pé direito duplo, sempre elas têm, dependendo da largura dela,
ela sempre tem costuras verticais. As costuras delas são verticais. A gente não emenda cortina assim, no meio. A menos que seja algum detalhe, alguma coisa que um arquiteto, que um design desenvolveu. Então aí já é um detalhe, é diferente. Mas na hora de emendar mesmo, a gente não faz cortinas horizontais, a gente faz verticais. Eu digo isso quando é para pé direito duplo, tá, gente? Que a gente faz verticais, não tem outra maneira de fazer. A menos que ela seja muito estreita, que duas larguras do tecido dê para fazer sem costura. Se ela for larga, sempre tem que ter verticais. Mas, como a gente sabe que cortina com menos costura, na minha opinião, ela tem um padrão elevado. É como confecção de roupa também. Quanto menos costuras e quanto menos se vê uma costura, mais o padrão aumenta de qualquer peça, que seja de roupa, que seja de cortina, que seja de outra peça qualquer, confeccionada. Como a gente sabe disso, então a gente faz de tudo para que as costuras fiquem invisíveis. Então o que acontece? Como a gente trabalha geralmente com tecido de 3 metros de largura, ou até mesmo de 2,80, então o que acontece? A gente faz de tudo para que as costuras já existentes, ou seja, na bainha e no cabeçote, sejam locais que você possa fazer emendas, para que aumente a largura do tecido. Que a largura do tecido a gente utiliza para fazer a altura da cortina, certo? Então o que acontece? A bainha postiça, para mim, ela serve muito, muito mesmo para aumentar a altura da cortina. Ou seja, a minha cortina tem 3 metros de altura. Digamos que seu pé direito tenha 3 metros de altura. Geralmente em casa tem 3 metros de altura, mas sempre assim. Nunca, pelo menos por aqui, a gente nunca vendeu cortina que tenha mais de 3 metros de altura. Exceto quando é pé direito duplo. Então o que acontece? Se eu tenho aqui 3 metros, que é a largura do meu tecido, que é a largura do tecido que eu uso assim, eu já tenho também vídeo aí falando sobre isso. Aí se eu tenho 3 metros aqui, então eu quero, vamos falar que a gente tem 2,82 metros. Eu coloco 12 metros para entretela, por conta da costura, que é 2, e a entretela eu estou usando de 10, digamos assim. E aqui eu fiquei faltando, digamos aqui falta 30 centímetros. Digamos que eu falto aqui 30 centímetros. O que é que eu faço para fazer a bainha postiça? Eu venho com 60 centímetros de tecido, e aumento aqui os 30 centímetros que eu preciso de aumentar. Isso, quando eu faço isso, eu conheço como bainha postiça. Eu faço isso, eu conheço como bainha postiça. Tá entendendo? Aqui pra mim é uma bainha postiça. Ou seja, é a bainha postiça, ó, pequenininho aqui, e costuro. Aqui é uma bainha postiça que serve para você aumentar a altura da sua cortina no tamanho que você quiser. A bainha postiça, ela também pode ser feita com outro tecido, como a gente faz. Aqui também muitos arquitetos de design de interiores escolhem outro tecido para fazer uma composição. E a gente também faz a bainha postiça dessa forma, que pode ser postiça, e tem vários outros tipos de bainhas que pode ser feito quando você vai colocar a barra de outra cor. Mas a bainha postiça que a Andréia me solicitou, que a gente conhece aqui, é dessa forma, Andréia. Eu espero que você tenha entendido. A Andréia Tavares também pediu a bainha envelope, ou seja, eu já coloquei a minha entretela aqui e sobrou para mim exatamente isso aqui.
Aqui, se eu não fosse botar bainha, é exatamente o tamanho da minha cortina. Aí o que é que eu faço? Eu vou colocar, para não fazer uma bainha pequena, a gente não faz bainha pequena, a gente sempre faz bainha de 20. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma bainha envelope. Como é que eu faço a bainha envelope? Eu faço dessa forma. Olha, entrou aqui. Fiz a bainha envelope. Ela vem toda aqui. Além dela ficar bem pesada, a cortina, bem estruturada, fica linda, porque aí ela vai ter aquela forma pesada mesmo embaixo, porque aqui eu tenho 1, 2, 3 tecidos. Aqui pra mim é a bainha envelope, ou seja, eu estou envelopando, né? Aqui, ó, o tamanho da cortina exato é esse, sem bainha. Eu vou pegar outro tecido e vou fazer isso. E costuro aqui em cima. Aqui pra mim é bainha envelope. Entendeu, gente? Só que se eu quiser fazer uma bainha envelope ainda mais bonita, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma prega religiosa. Digamos que tá o tecido aqui, com minha estrutura aqui. E aqui eu ainda tenho a mais tecido aqui, digamos que eu tenho uns 10 tecidos. Uns 10 centímetros de tecido. Então não dá para fazer a bainha. Eu posso fazer postiça cortando esse pedaço de tecido e faço a postiça, para não ficar aquele pedaço de tecido lá dentro, né? Eu posso fazer postiça, digamos que seja 10 centímetros. Ou eu posso fazer uma prega religiosa. Tá dando para ver, gente, aí? Claro, gente, que isso aqui é com a medida, fazendo a medida exata, tá, gente? Não faça prega religiosa sem saber fazer, porque senão não fica bonita. Ao invés da cortina ficar bonita, vai ficar desarrumada. Eu posso fazer uma prega religiosa e posso colocar aqui pra dentro, ó, e costurar. Ó. Aí eu tenho uma prega religiosa que fica por cima da bainha, tá entendendo? Olha, isso aqui pode ser também que a Paula, eu posso dizer também que isso aqui é uma prega envelope. Vamos, deixa eu desarrumar aqui para mostrar novamente. Eu posso dizer também que isso aqui é uma prega envelope, porque se eu posso entender dessa forma também. Se eu pego, já envelopo aqui, e a prega envelope, aí eu digo, mas o envelope sempre tem uma partezinha na frente. Eu posso fazer a prega religiosa aqui por cima do envelope. Olha, aqui tá toda a cortina. Eu acho essa barra charmosa, e essa sim, eu posso dizer que é uma prega envelope. Quer dizer, prega não, gente, desculpe. Uma bainha envelope. Vocês entenderam direitinho. Eu posso dizer que isso é uma prega envelope. Tanto ela sem, porque eu estou envelopando, sem essa prega de cima. Só que eu acho que para prega envelope ficar bonita e charmosa, você faz aquela preguinha aqui por cima, que fica uma prega religiosa, como é conhecido em alguns estados, tá, gente? Não faz aquelas pregas religiosas. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é a prega religiosa, né? Porque tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Então aqui fica uma prega envelope. Tá envelopado ou não tá? Eu conheço como se fosse uma prega envelope dessa forma. Se você tiver tecido para fazer esse acabamento, você faz. Se você não tiver tecido para fazer esse acabamento, se você envelopar o tecido dentro da bainha, ela fica também uma prega envelope, porque você está envelopando a sua bainha, entendeu? Então aqui fica. Pronto, gente. Isso aqui é Andréia Tavares. Eu espero, Andréia, que você tenha entendido e que realmente uma prega envelope, depois quando eu fizer uma aqui, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu tava falando há pouco prega religiosa, muita gente também não sabe o que é. Prega religiosa. Prega religiosa
Ela tanto pode ser usada assim, como nessa, uma preguinha só. Ela pode ser usada uma preguinha só. Tanto pode ser na bainha envelope, como a gente acabou de ver aqui, aprender, né, aqui. Como ela pode não ser prega envelope, você fazer, tem um tecido, não custa nada você fazer essa preguinha em cima da barra, que fica um show, dá um diferencial. Se tá sobrando tecido, ao invés de você cortar o tecido e jogar fora, você faz essa preguinha por cima também da bainha, mesmo sem ser envelope, que vai ficar show de bola. Então, e as pregas, o que é prega religiosa, Sulis? Eu sei que muita gente não sabe, que tem muita gente aqui também que sabe o que é prega religiosa. Que tem pessoas que colocam em cima, na cortina lá em cima, pregas religiosas. Tem pregas religiosas que vêm uma em cima da outra, uma acompanhando a outra. Tem pregas religiosas que vêm com espaço, faz uma prega, geralmente de 3, de 4 centímetros, deixa uns 5 centímetros e faz outra prega. Tanto tem pessoas que fazem essas pregas lá em cima no cabeçote, depois do cabeçote começa com essas pregas e faz umas 3 ou 4, como lá embaixo também na cortina, na bainha da cortina, se faz a prega religiosa, que são umas 3 ou 4 também, depende do gosto do cliente, também você tem que ter conversado com o seu cliente para ver se seu cliente vai gostar. Só que é um tipo de trabalho que realmente dá trabalho. Você não pode esquecer que tem que cobrar na hora que for fazer essa prega. Essa prega dá trabalho. Você vai passar o quê? Um meio-dia ou um dia inteiro, dependendo do tamanho dessa cortina, para você deixar ela perfeita. Essa prega tem que ser feita com ferro, marcado tudinho, marcada na mão, com trena, com lápis ou giz e passado o ferro na prega para depois costurar, tá, gente? Porque se não for assim, não vai ficar bonito. Ao invés de fazer, se você não souber fazer, faça uma pequenininha primeiro, para depois você ver como é que faz para fazer numa grande. Não pegue pela primeira vez para fazer uma grande, porque ao invés de ficar uma cortina bonita, você vai acabar perdendo não, deixando uma cortina sem muito padrão. Porque a prega religiosa é para deixar um padrão super elevado, porque dá muito trabalho. Então você não pode fazer uma coisa que dá muito trabalho, que ao invés de deixar a cortina bonita, vai enfeiar a cortina, ou seja, vai perder um pouco o padrão da cortina. Então eu aconselho vocês que para fazer umas pregas religiosas, antes você faça uma cortina pequenininha, monta toda a estrutura e faz. Tudo na medida, não tem como não ser na medida, ser no olho. Faça tudo na medida e passando o ferro antes, para ficar perfeita. Volto a dizer a vocês, melhor fazer sem a prega religiosa do que fazer com a prega e não ficar uma estrutura perfeita. Porque aqui a gente trabalha para ficar tudo perfeito e lindo, não é verdade? Então, a prega religiosa basicamente é isso aqui, ó. Digamos que eu já estou com a estrutura aqui em cima. O que acontece também é que ela pega muita altura de tecido, né? Então você tem que ver, se você vai fazer alguma emenda, você faz a emenda logo lá embaixo, faz uma bainha postiça para utilizar a altura da cortina para fazer as pregas religiosas. Então, basicamente, você tá aqui com a cortina e você vai fazer as pregas religiosas. Uma prega religiosa. Isso medindo, tá, gente? Depois eu faço mais uma prega religiosa. E entre uma e outra, essas daqui é uma em cima da outra. Mas você pode, isso aqui, quando tem essas preguinhas assim, ó, isso aqui o nome é prega religiosa. Aí aqui você vai fazendo outra, porque o papel é pouco para fazer, né? Essa daqui, prega religiosa, uma em seguida da outra, tá? Aí você faz 3 dessa lá na bainha ou faz 3 dessa lá em cima. Aí tem ela também, que você pode fazer, já tá a estrutura da cortina pronta, tá, gente? Você pode fazer isso aqui. Aí depois você mede outro e faz assim, ó. Entre uma e outra, você tem... Aqui eu tô com 2 pregas, velho.
elas estão desiguais, mas você tem que medir tudo, ó. Tá vendo? Tem a prega, depois tem uns 4 centímetros, você faz uma outra prega e uma outra prega. Isso é prega religiosa. Tem a prega religiosa juntinha, uma em cima da outra, que eu acho linda. E tem essa também, com espaçamento entre uma prega, esse espaçamento, e outra prega. Geralmente se faz 3 pregas em cima, 3 embaixo, como se faz uma só também. Então, se geralmente o tecido nunca dá para você fazer a altura da cortina, a largura do tecido nunca dá para você fazer a altura da cortina com as pregas religiosas. Não dá, porque aqui para fazer uma prega dessa você está usando o quê? Você pode usar 8 centímetros para fazer cada prega. Então, se você usa 8 centímetros e ainda dá um espaço de mais 8 para pegar mais 8, só aí 8 vezes 3, 24. Só aí você tem 24 centímetros para fazer as pregas. Então, dificilmente a altura do tecido, a largura do tecido, vai dar para fazer a altura da cortina. Entendam bem, gente. A largura do tecido, que é de 3 metros, a gente usa ele para fazer a altura da cortina. Então, essa altura, que é de 3 metros, dificilmente você vai conseguir fazer as pregas religiosas e uma bainha de 20 centímetros. E se for um tecido fino, você ainda tem que fazer 20 dupla. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que agora me lembrei, que teve alguém que já me perguntou também e eu acabei sem responder, que tinha pessoas, quando eu dizia prega dupla ou bainha dupla, achava que era a altura da bainha. Como a gente diz pé direito duplo, que a gente sabe que é 2 vezes mais, a pessoa pensava que eu falando que a bainha dupla era 2 vezes mais. Tá entendendo? Que por exemplo, eu sempre falo, bainha menos de 20 não, menos de 20 não. De 20 centímetros, né? Para que ela fique bonita, estruturada, acima de 20, de 30, de 40. Então, a pessoa achava que quando eu dizia bainha de 20 dupla, era ela de 40 centímetros. E na realidade não é. Bainha dupla, vou mostrar aqui para vocês. Eu pego 20 centímetros, digamos que seja de 20, tá, gente? Eu pego 20 centímetros do tecido da bainha. Olha, aqui tá a cortina. Ó, aqui tá a cortina. Terminei a cortina, agora eu vou fazer a bainha. Então eu faço isso aqui. Quando o tecido é grosso, eu faço a costura aqui. Faço o acabamento aqui. Já peguei meus 20 centímetros e faço bainha simples. Pronto. Tecido grosso, eu faço minha cortina de 20 centímetros ou 30, né? Depende da altura da cortina, tá, gente? Aí faço, eu digo sempre, eu faço o mínimo de 20, tá? Mas pode ser de 30, pode ser de 25, de 40, que ela fica bonita. Aí eu pego, quando o tecido é grosso, eu pego mais encorpado, né? Nem grosso, porque hoje em dia a gente não tá mais trabalhando com negócio de tecido grosso demais, né? Quando o tecido é mais encorpado, eu faço a bainha simples. O que é bainha simples? Isso aqui. Pronto. Aqui eu costuro e tá pronta a cortina. Isso aqui é a bainha dupla. A bainha dupla é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui é bainha dupla. Eu viro, ó. Bainha simples é uma volta só, de 20 centímetros, geralmente. Como eu falei, é o mínimo que a gente faz, de 20. E faço, dou mais uma dobra. Aqui, ó. Pronto. Aqui é a bainha dupla, que a gente sempre faz aqui bainha dupla quando é num tecido mais fino. Quando não é fino, a gente faz bainha simples. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Alguém tem alguma pergunta a fazer? As laterais da cortina. Quer dizer, a lateral postiça, que eu quero dizer, porque lateral de cortina eu já falei até hoje. Até hoje eu já falei da lateral da cortina. Mas quando ela é postiça, o ideal é que você faça ela de... Assim, depende do que você está pensando para a cortina.
Porque aí tem umas cortinas que ela tem 10 centímetros de lateral. Então, esses 10 centímetros de lateral, eu acho que eu já falei aqui pra vocês sim. Ela deve ser um tecido mais encorpado, para que ela fique mais esticada, mais estruturada. Então, o postiço, geralmente a gente faz também com outro tecido. Vem, coloca aqui, costura na lateral e dobra. Aí ela fica e costura. Aí ela fica com 10 centímetros na lateral. É como se você fosse enquadrar uma cortina. Como se você estivesse enquadrando uma cortina. Aqui é uma lateral de 10 centímetros. Pode ser de outro tecido, quer dizer, o ideal é que seja de outro tecido quando você vai enquadrar uma cortina utilizando outro tecido. Para enquadrar uma cortina realmente, como se fosse um quadro, realmente você tem que fazer ela mais larga do que os quadros que a gente utiliza com o mesmo tecido. Tá, gente? Bom, por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Era para ter tirado o chapeuzinho, nem tirei, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Um Feliz Natal para vocês. Na próxima terça-feira vou estar aqui novamente. Eu espero que vocês mandem algum tema que vocês achem importante que a gente discuta aqui. Eu gosto de estar falando, mas também gosto de estar aprendendo, tá, gente? Se vocês tiverem alguma coisa para me enviar, por favor, me envie. Tem o Instagram e o YouTube. A gente tem um canal também no YouTube, que também é o mesmo nome, Sulismeire Lima. Sigam lá. Lá tem mais possibilidades de ensinar mais coisas para vocês, porque fica mais fácil de estar mostrando do que aqui uma live, né, pelo Instagram. E é isso, e um Feliz Natal para todos, um beijo, um cheiro no coração de todo mundo, que o menino Jesus traga muita sorte, muita alegria para todos nós, tá bom? Beijo, até terça, às 7h47.